Eu vou só dar uma... Não tive tempo de apagar a lousa, mas isso é rápido. Em breve a minha lousa branca chega, porque eu vou falar para vocês, minha casa está um pó só. A Dani está brava comigo, porque a casa ficou cheia de pó. Que frustrante, Conrad. 26 pessoas na sua sala, meus parabéns, viu? Então, o pessoal aderiu. É porque na minha sala não deu, o pessoal não conseguiu acessar o link. Então, mas depois a gente faz um outro momento. A semana que vem a gente vê se marca de novo e combina esse encontro, tá bom? Então, ó. O pessoal fica gordo nessa época, eu não, ó, tô sarado, ó. Dá uma olhada no shape, ó. Eu tenho que tomar cuidado aqui na minha lousa, porque minha lousa fica numa posição meio preocupante aqui, quer ver? Ó? Eu estou dando aula, eu fico aqui, ó, a lousa, aí eu estou de costa, né? E olha o que acontece aqui, ó. Tem um lance de escada. Se eu der um passo maior, eu posso... Vocês vão ver o Superman voando lá para baixo. Deixa eu voltar no lugar aqui, o computador. Pessoal, a imagem para vocês está boa? A imagem para vocês está boa? Está clara? Tal, beleza. Eu quis fazer gravação por celular hoje, mas eu, com o celular, não consigo ativar a gravação. Eu acho que a imagem do celular é melhor, mas a qualidade eu não consegui habilitar a gravação pelo celular. Então, estou usando o computador. E vamos lá, então, capítulo 11. Capítulo 11. Transformações geométricas. Transformações geométricas. Mas a gente não ia passar pelo capítulo 9? Capítulo 9? O capítulo 9 não foi uma aula que eu deixei para vocês lá atrás? Porque aqui tem álgebra, aí o capítulo 10, e o capítulo 9, volume do cubo e do paralelepípedo. Tá. Não, tudo bem, tem razão. Olha só, eu quero seguir com vocês junto com a trilha de aprendizagem, tá? Então, como os professores estão sendo orientados, né? Se a matéria que vocês estão trabalhando na trilha de aprendizagem, ela depende muito de uma matéria anterior, então a gente pede para o professor dar um jeito, né? Dosar e trabalhar um pouco na aula aqui, ao vivo, com o capítulo anterior, e dando um auxílio também, numa outra aula, ao vivo, para o capítulo da trilha de aprendizagem. No caso nosso aqui, o volume do cubo e do paralelepípedo, eu consigo até fazer aula para vocês, mas eu queria trabalhar com a trilha. Na trilha do dia 9, na trilha do dia de 6 a 9, o capítulo que está em questão ali é as transformações geométricas. Então, eu queria dar atenção para isso, para poder dar suporte para vocês ali. E a gente volta no capítulo 9, ou mais para frente aqui mesmo, né, nesse modelo EAD, ou se for mais para frente lá na escola mesmo, quando voltar. Só que vai demorar, né? Eu acho que nós vamos lá para agosto, setembro. Mas isso é opinião pessoal, eu não tenho poder para decidir isso. Tá bom? Mas fica marcado, né? A gente não vai deixar esse capítulo em branco, não, pelo amor de Deus. Essa matéria é muito importante, volume do cubo e do paralelepípedo. Tá bom? Lembrando, capítulo 9, aí depois tem 2 capítulos de Matiá, do Cris, por isso que a gente está indo para o 11, que é o capítulo que está lá, beleza? Então, fechou. A parte de leitura inicial do texto eu não vou fazer, tá, com vocês. Eu vou trabalhar direto a parte da teoria. Então, as transformações geométricas, a primeira delas é chamada simetria de reflexão, ou simetria axial, né? Simetria de reflexão ou axial. A palavra axial vem de eixo, né? Eixo de simetria. Então, a gente tem aí a seguinte situação, né? Deixa eu ver porque os exemplos que são dados no livro, né? Vocês estão com o livro aí na página 228.
tá? Página 228. Os exemplos do livro são bem legais, são exemplos visuais, né? Você tem aí uma borboleta, você tem um vaso, né? Um carro visto de frente, né? Numa foto bem perfeita. E a gente tem ali, então, a ideia de simetria axial, ou seja, você tem um eixo de simetria imaginário. Então, por exemplo, quando eu desenho uma figura geométrica simples, como um triângulo isósceles, eu tenho aqui, então, um eixo vertical imaginário que faz com que metade dessa figura, metade dela, em relação ao outro lado, seja igualzinho, né? Então, eu tenho duas figuras iguais, separadas por um eixo de simetria. Então, é como se isso aqui fosse um espelho. Né? Um espelho. Então, você tem um espelho, uma reflexão, né? A ideia de reflexão. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, um livro, só POC, né? Quando a gente pega um livro, né? E abre esse livro assim, ó. Lógico, descartando as imagens, né? Que vão tornar diferentes as coisas, mas eu tenho aqui no meio, onde está meu queixo, um eixo de simetria. Porque, geometricamente falando, eu tenho um retângulo desse lado e um outro retângulo desse lado. Existe um retângulo grande. Caiu um papel. Um retângulo grande que, dividido pelo eixo de simetria, ele forma dois retângulos idênticos. E quando eu fecho, eles se superpõem. Eles ficam um em cima do outro. Essa é simplesmente a ideia de simetria. Um óculos, né? Um óculos. Esse óculos, né? Verticalmente aqui, ó, eu tenho um eixo de simetria, né? Só que aqui eu estou no espaço, né? A gente está trabalhando principalmente aqui, por enquanto, a geometria plana, né? Então, eu estou pegando o óculos como exemplo, né? Que ele, simetricamente, ele pode ser dividido ao meio e vai ter um eixo de simetria. Existe um programinha de computador que a gente utiliza bem fácil, e eu vou mostrar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Salve aí para vocês. Eu vou utilizar o Paintbrush, que é bem fácil. E vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas. Nesse momento, vocês estão vendo a tela toda ao contrário, tá? Quem está vendo a tela ao contrário, está certo. Está vendo o que precisa ver. No local, nessa plataforma agora, no local onde são os homenzinhos que você vê as pessoas, tem dois Conrads ali. Um que sou eu e a outra apresentação. Se por acaso alguém ainda está me vendo, com a imagem correta, está vendo o lugar errado. Vocês têm que estar vendo a imagem que eu vejo no meu computador. Quando eu estou dando aula aqui para vocês, eu olho para a tela, está tudo ao contrário. Então, se vocês estão vendo ao contrário, agora está certo, tá? Porque eu estou fazendo transmissão da minha tela para vocês. Então, eu vou sair daqui, vou ver o material de vocês e vou fazer um uso de um recurso aqui para mostrar a matéria para vocês aqui. Opa, peguei o ano errado, 7º ano. A gente está aprendendo aqui, né, todo mundo junto? Livro 1, está abrindo. Vou deixar ele aqui e vou lá no programinha que eu falei para vocês, que é o Paint. Cadê o Paint? Aqui, Paint. Todos estão vendo a tela aí, né? Acho que não, né? Não tem problema, não. Ah, tá indo. Esse programa aqui, ó, que é o Paintbrush, ou Paint, simplesmente, Paint, ele tem uns recursos interessantes aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer uma estrela, posso fazer de qualquer jeito que eu quiser aqui, né? Fazer uma estrela aqui, posso até fazer uma estrela, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V,
Vou diminuir ela aqui. Ctrl C, Ctrl V. Opa! Ah, tudo bem. Vocês estão vendo a turma da outra aula. Salvar. Beleza. Arquivo. Arquivo novo. Desculpa aí, pessoal. A gente vai aprendendo a mexer aqui devagarzinho. Daqui a pouco tá rápido o negócio. Vou até mudar aqui, ó. Vou brincar com isso aqui, ó. Vamos fazer uma seta. Estão vendo aqui, né? Professor, tem gente que não tá vendo a sua tela. Opa, obrigado. Importante vocês me avisarem aí. Quem que não tá vendo? Eu não tô. Olha só. Quem falou comigo? Eu também não tô, Elisa. Eu também não. Alice, não. Lucas também não. Tiago, não. Lucas também não. É. Pessoal, olha só. Eu também não tô. No celular... Bom, agora vocês estão me vendo, né? Porque Sim. como eu estou compartilhando a tela... Então, assim, ó, vamos combinar o seguinte. Eu quero fazer um teste com vocês agora. Eu quero saber se vocês estão vendo a minha apresentação. Para isso, as letras aqui atrás sofreram uma transformação geométrica de reflexão. Ou seja, elas estão invertidas. Igual a ambulância que está na página 228. Se você estiver olhando o texto atrás de mim aqui e estiver lendo normal, então está errado. Porque eu estou fazendo a apresentação. Eu estou enxergando errado. Quem está enxergando errado? Eu também tô enxergando errado. A sua tela tá muito travada. Então a A minha internet não, está a aí, minha tá pessoal. escrita... A minha tá escrito... Peraí, transformações, mas você botou a cabeça no meio. Mas eu tô vendo. Só Tá. tá mostrando seu rosto. Eu vou mudar de tela aqui e A quando eu sua mudar tela de tá tela, travada, Conrad. A minha tela então tá é a certa. internet de vocês. Porque Não, eu tô- é só a sua apresentação que tá travando. A tela de você mesmo. Minha internet. É, tá travando a sua apresentação. O meu tá normal? Tá travando nada? Então, o fato de ter alguns normais e outros não é porque o problema é em quem está recebendo. Então, pode ser que a internet está tendo um pouco de variação aí na residência de alguns. O importante, ó, eu preciso que vocês vejam essa tela aqui, ó. Na verdade, vocês têm que ver qualquer coisa que eu colocar. Por exemplo, se eu colocar o YouTube, vocês vão ver o YouTube. Se eu colocar uma agenda, vocês vão ver uma agenda. Se eu colocar um outro negócio aqui, vocês vão ver. O Google, por exemplo. Eu vou colocar o material digital. Eu não tô vendo o que você tá colocando. Eu só tô vendo seu rosto. Você precisa ir em Conrad e vai ter outro negócio lá. Aí Isso. você vai. Na lista de pessoas, eu fico aparecendo duas vezes. Um sou eu e o outro é a apresentação. Tem que estar vendo aqui. Eu consigo ver sua apresentação. O outro tá muito travado. Agora eu tô vendo, gente. Quem não tá vendo, sai e entra de novo. Você vai ver. Você também. Tem dois cômodos, é só clicar no outro. Eu estava carregando a apostila ali, mas demorou. Então, vou fazer com vocês aqui no Paint mesmo. Não precisa fazer aí não, tá, pessoal? Só acompanha a ideia aqui, ó. Vou pegar uma reta vertical. Opa, alguém está chamando para entrar. Desliga o microfone, todo mundo, menos o Conrad. Deixa eu aceitar que tem gente querendo entrar aqui. Ô, caramba, cadê vocês? Oi. Achei. Tem alguém que ainda não entrou? O Matheus. Matheus está chegando agora. Voltei! E A Ilane agora saiu. está certo. Aê, maravilha. Pessoal, só não vai ficar saindo todo mundo, tá, pessoal? Pessoal, quando eu estou apresentando tela como agora, na parte onde tem as pessoas da reunião, vocês vão ver dois Conrads. Um está escrito entre parênteses. Para mim está escrito você, né? Porque sou eu, mas aí deve estar escrito outra coisa. E no outro está escrito sua apresentação.
Então, vocês têm que clicar em sua apresentação. Se eu clicar em minha apresentação, que nem eu vou fazer agora, eu vou para o infinito. Quer ver? Ó? Tchau! Pronto, voltei para outra. Agora estou eu aqui de novo. A sua Beleza? apresentação está travada a imagem, agora você mesmo não está. Tá, não, é que a apresentação... Agora eu estou falando com vocês devem estar me vendo aí também. Eu estou trabalhando aqui, ó. Vocês têm que estar vendo a tela branca agora com a seta. Sim, mas tá muito travado ainda. Então, mas aí, ó, pessoal, isso aí é um problema de conexão pessoal de vocês aí, tá? Então não tenho como resolver esse problema. Ô, Conrad, quem que tá entrando aí, que tá colocando chat, fazendo zoeira aí, que esse céu tá Eu não sei, mas depois eu vou É registrar. o Vitor. Depois eu vou salvar e vou mandar para casa para os pais verem o que o pessoal faz durante a aula. Esse ateliê Camomilline. Eu sei que a Pietra estava com o microfone ligado. Pessoal, não fica ligando o microfone, deixa desligado mesmo. Eu sei que a conexão de alguns pode estar com problema. Essa aula está sendo gravada, tá? Então, assim, se ficar meio ruim em algum momento, para mim está perfeito aqui, para alguns também tá, e a gravação vai ficar registrada. Vocês podem assistir de novo inteirinho, tá? Então, vou aqui no Paint, como eu estava falando, e eu estou colocando aqui verticalmente um eixo de simetria, tá? É um eixo de reflexão. Esse eixo, ele permite, eu vou até comprovar com vocês aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar metade dessa imagem, tá? E vou copiar ela, ó. Ctrl C, Ctrl V, metade da imagem está aqui, ó. Estão vendo? Eu vou utilizar uma ferramenta que é uma ferramenta de transformação geométrica, que tem aqui, clicando no botão direito, tem aqui, ó, girar. Eu vou utilizar reflexão aqui, ó, reflexão horizontal. Olha o que vai acontecer com a figura. Virou. Reparem que a figura que eu copiei do lado esquerdo, ela voltou e eu consigo colocar, eu vou até colocar aqui a seleção transparente, para vocês perceberem como fica igualzinho em cima, ó. Eu consigo sobrepor idêntica e ela fica perfeita em cima. Então, isso é uma característica de reflexão. Eu poderia, né, ter pego essa imagem do jeito que ela está e colocado uma reflexão dela, né, dela mesma. Mas aí eu teria que fazer essa cópia da imagem, por exemplo, daqui de baixo para cima, daqui de baixo para cima. Eu copio ela, né, Ctrl C, Ctrl V, e eu faço, então, eu aplico aqui a propriedade de girar, clico com o botão direito, girar, e eu faço uma reflexão agora verticalmente, ó. Ela inverte aqui, ó. Quando eu faço isso, eu crio uma reflexão aqui, ó. Aí eu tenho que estar ciente que, na verdade, o eixo de reflexão, nesse caso, é aqui. Nessa posição aqui. Certo? Então, eu tenho um eixo, nesse caso, aqui para nós, é um eixo horizontal, um eixo de reflexão horizontal, e aqui em cima, um eixo de reflexão vertical. Acabei até escrevendo a palavra reflexão aqui. Tá? Então, essa é a característica. E a gente tem algumas imagens. Eu estava abrindo aqui o meu material digital, mas ele não quis me ajudar. Fiquei muito triste com isso. Opa, saí. Calma aí. Deixa eu voltar para a tela. Aí, beleza. Algumas figuras, né, pessoal? Algumas figuras, elas têm mais eixos de reflexão do que outras. Quer ver um exemplo aqui, ó? Eu pego aqui, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Essa imagem, deixa eu voltar. Eu tenho que ela fique perfeitinha, assim. Se ela ficar errada, não vai dar certo. Aí. Essa imagem, ela tem um eixo, ela tem eixos de reflexão em várias direções, né? Eu vou poder mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu consigo um eixo de reflexão
horizontal, por exemplo, nesse ponto. Sempre o eixo de reflexão, a gente tem que pensar em que se eu dobrar a figura, né, se isso fosse uma folha de sulfite e eu dobrasse, as linhas de um lado iam encontrar com as do outro, né? Então, eu posso ter um eixo vertical, né? Eu vou colocar aqui. Opa, aqui. Vou mudar de cor. Vou pegar aqui um eixo diagonal, passando por aqui, ó. Nesse caso aqui, não sei se eu consigo. Ah, consigo. Não, não consigo. Aqui eu vou conseguir. Isso. Um eixo aqui, nesse sentido. Ah, professor, pode ser um eixo aqui? Pode também, ó. Opa, tocou o sinal aqui. Deixa eu ver quem está entrando na sala. Ah, Liz, chegou cedo para o almoço. Oi, Liz, bom dia. O pessoal está com o microfone desligado, temos 28 alunos, 28 pessoas na sala. E essa aula está gravada, tá, Liz? Eu vou compartilhar ela no grupo do AVA, lá nas atividades do AVA, para poder assistir desde o comecinho, tá? Licença, Conde, esse ateliê Camomiline é um aluno também? Então, alguns alunos estão usando o celular do pai, ou às vezes o computador da loja de alguém, não sei. Quem que é ateliê Camomiline? Tem como responder? É a Ana Clara. Ah, beleza. Tranquilo. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, daqui a pouco a gente volta para o ao vivo. Eu posso colocar vários eixos, entenderam? Tem várias possibilidades. Deixa eu colocar mais um eixo bonitão aqui. Então, dependendo da figura e da geometria da imagem, ela tem vários eixos de simetria. Eu coloquei nessa imagem aqui, consegui colocar, acho que eu coloquei todos. A gente conta assim, né? A gente vai contar os eixos assim, ó. 1, tomar cuidado, né? 2, 3, essa é uma figura que tem vários eixos. 4, 5, 6, opa, cuidado. Não é 7 não, porque esse eixo é o mesmo que o 1. Então, a quantidade de eixos, ela não é 12, ela vai ser só 6, porque cada um desses aqui já foi contado, ele já é um eixo do que já passou em cima dele. Então, essa figura, só para a gente criar uma lógica aqui, né? Essa aqui é uma figura que tem, é uma estrela, né? É uma estrela de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. E nessa estrela a gente conseguiu 6 eixos de reflexão, ou eixos de simetria axial. Tá bom? Tem aí umas atividades da página 229, vocês podem depois olhar com calma. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar como exemplo até uma letra. Vou escrever uma letra aqui, só que eu vou querer ela uma letra grande. Caramba, peraí. Deixa eu aumentar aqui. Opa! Tem um exercício que é sobre letras. E vou pegar a letra... Opa, essa letra A não. Essa aqui. Ah, beleza. Dá para aumentar mais? Dá, sim. Bom. Eu estou aumentando a fonte, pessoal, mas não precisava, né? É só vir aqui e fazer isso, né? Aumenta tudo aqui, ó. Pronto. Fica tudo gigante. Maravilha. Maravilha mais ou menos, né? Porque eu não consigo mexer as coisas. Diminui um pouco. Aí. Beleza. Vou para o lado aqui um pouquinho. Tem um exercício aí que fala de simetria, né? E aí, por exemplo, a letra A é uma letra que permite uma simetria. Eu consigo recortar a letra A numa posição aqui, ó. Que eu faço exatamente o que eu fiz com a seta, né, naquele lugar. Eu posso copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Opa. Vou arrumar aqui o que eu fiz. Vou copiar esse pedacinho, essa metadinha aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Copiei ela aqui, ó.
Tá vendo? Ela cabe certinho em cima dela, naturalmente. Se eu usar a reflexão vertical aqui, horizontalmente, né, na verdade, eu duplico ela para o outro lado. Tá vendo? Então, algumas letras permitem você ter um eixo de simetria. Nesse caso, a letra A permite um eixo de simetria que é vertical, né? Tem um eixo de simetria vertical. Quando eu uso o programinha aqui, eu quero fazer uma vertical perfeita, é só apertar o Shift ao mesmo tempo, que ela fica bem retinha. E aí eu ando para o ladinho aqui e eu tenho um eixo de simetria vertical. Esse é o único eixo da letra A, diferente da estrela, que tem vários eixos. Nós vamos mudar de forma de transformação agora, assim que eu aceitar quem está atrasado aqui. Peraí. Ô, caramba, não está indo a tela. Aí foi. Nossa, JJHDDDD. Pessoal, quem que é? Seria legal. É que eu não sei se vocês conseguem, né? Mudar o nome para a gente saber quem que está aí, né? JJ, não tem problema com outras pessoas verem, mas seria legal eu poder saber quem são vocês. Quem é JDJ, GG, DHD? Alguém sabe aí? Bom, olha só. Eu vou agora, então, do exercício 1 ao 4, dá para fazer, tranquilo. E depois também tem uns resolvidos para vocês olharem. Dá para fazer até o 8, eu vou passar isso na atividade para vocês, tá? E nós vamos ver agora um outro tipo de transformação, que é a de translação, tá? Então, vou aqui na lousa. Opa, deixa eu fazer um negócio, vai. Vou interromper aqui. Beleza. Pessoal, voltei ao normal, não estou do avesso mais. Não tirei a minha simetria de reflexão. Voltei para o modelo normal, tá? O outro tipo de transformação geométrica é a translação. Translação. Na translação, a peça, né, o objeto, ele muda de posição, né, em relação a onde ele estava. Então, eu vou fazer uma translação aqui de um desenho simples. Deixa eu fazer aqui triângulo não, já foi sem graça. Vou fazer um quadradinho aqui. Beleza. Vou fazer um quadrado, né, e vou produzir a translação. Só para situar vocês, após o exercício 11, na página 236, temos a translação. Tá? A gente ouve essa palavra translação na geografia, né, em ciências, quando a gente fala do sistema solar, né? A Terra, ela tem um movimento de translação em relação ao Sol e um movimento de rotação em relação ao eixo dela mesma, né? O eixo dela. Ela, em relação a ela gira, né? Vou girar muito, senão eu vou cair aqui. Então, isso é rotação. E quando eu me desloco para algum lugar, eu estou fazendo uma translação. Inclusive, a gente vê em alguns lugares, mensagens, né? Fazemos translado. Aí tem um caminhãozinho lá, né? Tem o frete, né? Que eles falam, né? Mas tem o translado. O translado é quando você tira um negócio de um lugar e leva para o outro, né? Ah, vou fazer uma mudança. Eu tenho que levar uma mesa para outra casa. Você vai fazer um translado. Você vai fazer uma translação desse objeto para outro lugar. Então, é o que acontece aqui. A gente precisa... Kailane voltou. Precisa, na translação, utilizar um padrão, né? Porque o objeto final tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a translação desse quadrado para lá, eu vou pensar em retas paralelas em relação a cada ponto. Eu vou fazer paralelas a olho aqui, mas o correto mesmo é utilizar geometricamente o esquadro, né? Não sei se vocês vão lembrar disso. Em algum lugar. Tem um som ligado aí. Coloquem no mute, pessoal, por favor. Eu preciso que esta reta aqui seja reproduzida para lá, né? Então, o que eu vou fazer? Eu pego esse trecho do esquadro aqui, coloco uma régua apoiada
eu vou usar essa menorzinha. Ó, eu alinho essa reta aqui. E eu coloco apoiada aqui a outra. E eu só escorrego aqui, ó. E até chegar no ponto que eu quero. Eu quero fazer a translação desse ponto para cá. Tá? Esse outro ponto aqui em cima, ele não está totalmente alinhado com o outro. Então, vou passar para cá. Provavelmente, a imagem que eu tenho é um retângulo. Né? E eu faço esse outro aqui também. Para fazer isso bonitinho, né, eu preciso de um compasso, né? O processo a gente vai ver com calma depois, professor de desenho. Então, tem que pensar o seguinte, ó. Aqui é uma paralela e eu teria que, na verdade, continuar aqui. Minha lousa ficou pequena, me atrapalhou. Deixa eu fazer um negócio. Prolongar aqui e prolongar, tá? Deixa eu só fazer um negocinho aqui, pessoal, peraí. Tá fazendo um barulhinho meu computador aqui, eu não sei o que é, não. Bom, vai ficar assim mesmo. Eu vou reproduzir, então, aqui embaixo, ó, só para vocês se situarem, esse telhadinho aqui, ó, tô colocando ele aqui, ó, porque ele vai, né, eu vou seguir ele para cá, né, então coloquei no lugar errado, né? Desculpa aí. Então, vou fazer a base, vou fazendo, ó, esse telhado, ele escorrega para cá, tá, eu tenho que pensar sempre em paralela, né. Como eu estou aqui com a horizontal na minha cabeça, eu vou ganhar tempo para a gente fazendo aqui. A ideia dessa aula é o conceito e não a construção, tá, pessoal? Mas eu quero mostrar para vocês como funciona. Daqui até aqui, vai descer aqui, ó. Então, vai descer isso aqui, ó. Na vertical, né? Desce na vertical, escorrega até aqui. Este aqui, parte de cima aqui. Vai até onde? Até bater aqui. Problema e aí ficou essa última basezinha, vai ser aqui embaixo. Se eu fizer com bastante precisão, este fica exatamente igual, tinha que ficar. Eu fiz um pouco a mão livre, então ficou um pouquinho diferente. Mas o que aconteceu? Houve a translação desta figura geométrica para esse ponto. Tá? Eu usei uma figura geométrica mesmo, chama-se translação. Mas a gente pode ter outros elementos. Pergunta aí. Alguém perguntou alguma coisa? Não. É interessante que é assim que a gente também desenha perspectiva e isso, coisas em 3D. Exatamente. Exatamente. Queria desenhar, vou ter que apagar um cantinho aqui. Nós temos também um outro tipo, né, que é o próximo. A translação é quando a gente muda. Nossa, eu acho que eu virei uma folha e pulei outra. Sem querer. Eu pulei um sem querer, pessoal. Desculpem. Acabei virando folha demais. Não tem problema, eu vou pedir para vocês voltarem. O da translação, então, é esse. A figura, ela muda de posição, tá? Sem girar, certo? Ela sai daqui, ela vem para cá. Então, eu vou dar um exemplo. O cubo, ele anda para cá. Ele anda para cá. Ele anda para cá. Então, eu fiz translação dele. Se eu fizer assim, aí não é translação mais. Eu misturei as coisas. Misturei uma translação com uma rotação, né? Então, começa a misturar. Dá para você fazer situações bem complexas, né? Então, a translação, ela prevê que a posição do objeto continua sendo a mesma, tá? Eles dão um exemplo em geografia, né, em ciências. No livro tem também, na página 237. Eles dão um exemplo da Terra, né, que eu já falei.
é lógico que são movimentos conjuntos, né? Você tem a rotação e a translação ao mesmo tempo. Então, é um exemplo bem interessante da natureza, né? Você tem ali também os mosaicos, né? Que estão desenhados ali com os lagartinhos. Os lagartos de mesma cor, todos eles estão em translação. Você tem um lagarto verde aqui, apontando para cá a cabeça e o rabo para trás. Depois outro aqui, depois outro aqui, depois outro ali. Todos esses lagartinhos, eles estão na mesma posição. Um triângulo, por exemplo, né? Quando eu faço uma translação dele para qualquer lugar, né? Se eu fizer uma translação e tirar várias fotos dele sem pegar o resto da lousa, alguém vai achar que é a mesma foto, por exemplo. Se eu fizer a translação para cá e tirar uma foto, mesmo com a minha mão junto, para cá, tirar uma foto, para cá, tirar uma foto, se eu fiz a translação corretamente, vai parecer, ele não muda de posição. Se eu fizer isso, aí eu já fiz outra coisa. Eu fiz duas coisas. Eu fiz uma rotação e uma translação, tá? Então, agora eu vou falar de rotação. Então, pessoal, desculpa, eu fiz ao contrário do caderno. Eu fui virando as folhas e eu não percebi que a rotação estava na página anterior. Então, eu vou... Anterior, não, na verdade, várias anteriores. Várias ruins. Está escrito bem no cantinho aqui, quase não dá para perceber. Cadê? Vou subir de novo. Achei. 233. Página 233. Então, quando eu coloco, quando eu fixo um objeto no ponto e começo com base nesse ponto, a produzir um giro, eu vou tendo uma situação de rotação, né? Eu rodei para cá, eu rodei para cá. A peça é a mesma, mas a posição dela na lousa, no plano, está mudando, né? Então, tem uma rotação. Então, eu preciso de um ponto, né? Ou um eixo de rotação, né? Quando você gira assim. Só que nesse caso, eu estou fazendo rotação no espaço, né? Nosso trabalho, a princípio, é no plano, tá? Então, você pode ter, por exemplo, um bom exemplo de rotação, né? É quando nós temos o nosso famoso relógio. Inclusive, por falar em relógio, deixa eu controlar a hora. Ah, não, tá tranquilo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, os ponteiros de um relógio, vou deixar meio-dia apontado aqui, porque já é, né? Então, o ponteiro de um relógio, o ponteiro dos minutos, este ponteiro, pensando na lousa aqui, né, ele é um objeto geométrico que, ao longo do dia, ele vai girando. E, diferente do que eu falei do triângulo, se eu tirar foto desse relógio em outros horários, vão perceber que não é a mesma foto, né? Mesmo que eu coloque sem todo o resto, mas coloque só a lógica do relógio nele, uma hora ele vai estar aqui, outra hora ele vai estar aqui, outra hora ele vai estar aqui, ele vai começar a virar em outras posições. Então, ele está sofrendo uma rotação. Então, o que a gente tem, resumindo, né, essa aula aqui, nessas três explicações? A primeira, eu fiz bastante. Eu vou depois para o Paintbrush de novo, para a gente brincar e tentar ver como que funciona essas três ao mesmo tempo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, simetria, translação e rotação. Puxa vida. Vou parar. Rotação.
Vou fazer didaticamente aqui, com esse objetozinho. Então, como que fica? Ó? Vou almoçar. Aí, tá com fome, Thiago? Tá sentindo falta disso. Ó, pessoal, simetria. Triângulo, eixo de simetria, simetria. Ó. É como se fosse um espelho, o outro lado do espelho. Isso é simetria. Então tem um eixo de simetria aqui. Se eu fixasse duas peças iguais, que eu não tenho, seria um quadrado aqui, né? Beleza, translação. Translação é o que eu vou fazer para levar essa peça para lá do jeito que ela está, na mesma posição. Pronto, eu acabei de realizar uma translação. Então a translação ela acontece assim, ó, para cá, para diagonal, nunca mudando. Posso tomar como referência um dos eixos, por exemplo, esse aqui, ele tem que ser vertical. Tá bom, ele não pode mudar nunca na vertical. Então ele vai fazendo um movimento. Eu posso dizer assim, todos os pontos ficam paralelamente se movendo. Não sofrem outra variação. Então, isso aqui é translação. Assim. E, por fim, rotação. Então, eu vou ter que fazer uma translação para levar até ali. E, na rotação, eu seguro um ponto e começo a pensar nessa imagem girando ao redor dele. Tá? Então, eu posso ter aqui um ponto. Pode ser esse ponto, pode ser esse. Ó. Rotação. Rodou aqui, tirei a foto. Rodou aqui, tirei a foto. Rodou aqui, tirei a foto. Outro objeto do nosso dia a dia que tem rotação, ventilador, pneu do carro, a roda, né, o círculo do carro, né, o pneu do carro, da bicicleta, ela sofre rotação, né, quando está uma bicicleta andando, ela está sofrendo rotação em relação ao eixo central dela e translação em relação a ela inteira, né? A bicicleta está se movendo para outro lugar. Então, o pneu está sendo transladado para outro lugar. E ele só consegue fazer isso porque ele roda num eixo de rotação central. E o pneu, por si só, tem infinitos eixos de simetria que passam pelo centro, né? Se você passar um corte pelo diâmetro do pneu da bicicleta, você vai ter dois pedaços exatamente iguais, né? Então, você tem aqui, então, uma passada, né, um resumo da aula sobre eixos de simetria, translação e rotação. Tá? Tem várias atividades, algumas são mais desafiadoras que outras, né? Eu vou, na próxima aula, resolver alguns exercícios com vocês, tá? E, mesmo assim, eu já vou passar uma proposta para que vocês façam alguns para me enviar. Vocês vão fazer no livro mesmo, tá? Quem tirar mais de uma foto, compacta o arquivo, tá? Num compactador padrão que tem no computador. Agora a gente tem que aprender a mexer nessas coisas novas, né? Eu não sei como que é. Procura, né, ajuda com alguém. Sempre tem alguém que sabe mexer. E aí vocês colocam, compactam essas fotos. Bati 3 fotos, porque foram 3 folhas. Bate as fotos, compacta no arquivo zip, né, que o pessoal fala, e envia dentro da plataforma AVA. Primeiro tem que mandar a matéria, tá? Eu não mandei ainda. Eu queria completar essa aula primeiro para ver quais exercícios eu vou pedir. Vou pedir alguns. Na próxima aula, nós temos aula. Na próxima semana, eu vou mandar o horário para vocês ainda. O horário já está pronto. Só vou conversar com os professores hoje à tarde. A partir da semana que vem, nosso trabalho vai ser de 4 aulas por dia, tá? As aulas são as aulas que vocês já tinham no calendário antigo. Então, se vocês olharem o horário de vocês, o horário padrão de vocês tinham 7 aulas, tá? 7 aulas. Dessas 7, algumas eram duplas e tal. Nesse modelo nosso aqui online, a aula anda mais rápido, né? Então, a gente achou que seria um bom momento para experimentar, começando com 4 aulas, depois a gente amplia um pouco mais, né? Lembrando que, além das aulas, os professores estão também produzindo algumas atividades, algumas coisas para o AVA, tá? Essas aulas aqui, elas são ajuda para o AVA, né? Para a gente dar mais andamento, né? Mais velocidade, mais agilidade, e estar mais perto de vocês, apesar dessa distância toda pela internet. Tá bom? Professor, Vai falar e diga aí. vai ter mais aula amanhã?
Amanhã é feriado, 1º de maio. Eu sei, mas tipo, nos próximos dias, basicamente. Na segunda, terça, vai continuar. É o que eu estava falando. É o que eu estava falando, é que alguém estava no chat aí e não ouviu. Nós vamos fazer 4 aulas por dia, a partir da segunda-feira. Hoje, ontem, eu fiz umas aulas com outras turmas, mas está fora de calendário, eu marquei assim, marquei rapidinho, que nem eu marquei com vocês. Era para experimentar, por exemplo, você viu, vocês marcaram, a Mari marcou com vocês, mas não deu certo. Então, a ideia era fazer isso acontecer. Nesse fim de Então, semana, basicamente, essa semana é um teste? é um teste, mas tá valendo, já valeu minha aula, já foi, tá gravada, inclusive tá gravando ainda, eu tô falando um monte de coisa, tá gravando, não tem problema. Hoje vai ter mais aula? Oi? Hoje vai ter mais aula? Não, hoje não. Hoje A não. gente vai continuar com a trilha de aprendizagem? Sim. Jesus Cristo. Sim. A gente vai, as aulas são para ajudar na trilha de aprendizagem e também, quando a matéria está com um pouco de atraso, essas aulas podem ser para trabalhar um capítulo que ficou para trás. Tá bom? Mas amanhã tem aula? Mais um teste? Amanhã vai ter aula? Online? Não, pessoal, amanhã é feriado. Ah, tá. 1º de maio. Feriado. Feriado não tem jeito, pessoal. Não dá para dar aula. Eu adoraria dar aula, mas não vai ter jeito. Mas eu não vou dar aula, mas eu vou estar ajudando os professores, se tiverem dúvida, para a gente montar a aula para a próxima segunda-feira. Né? Segunda-feira, eu posso até falar para vocês que aula que vai ter. Não, mas eu não vou falar, não, porque eu preciso falar com os professores à tarde para ver se fechou o horário com eles. Tá bom? Mas são as aulas de segunda-feira. Olha o calendário de vocês, provavelmente vai ter. Pessoal, nesse momento, as aulas de educação física não vão entrar nessa grade nossa, tá? Não tem jeito. A gente precisa dar foco nas matérias que são de sala de aula, né, de caderno, apostila, para dar um andamento. E o professor Cássio vai continuar mandando algumas coisinhas sobre esportes para vocês, em forma de videoaula, tá bom? E para vocês irem acompanhando em outros horários, com mais flexibilidade. E a parte de aula online, a gente faz com as outras disciplinas todas, tá bom? Quem quer perguntar? Felipe? Quem queria perguntar aí que me chamou? É para fazer a trilha? É para continuar fazendo a trilha ou só para fazer a atividade? É para fazer a trilha também. A parte da trilha é uma proposta, mas que é uma proposta que o Poliedro manda, pede para fazer, mas não tem como enviar, né? Não tem da trilha você não consegue enviar. Então, eu quero formalizar com vocês o que eu vou pedir para vocês me enviarem. O importante de vocês fazerem a trilha é no sentido de estudar mais mesmo, né? Vamos fazer a trilha. Teve dúvida da trilha? Me pergunta. Nós vamos ter aula na próxima semana e eu vou usar uma dessas aulas para a gente tirar dúvida de exercícios mesmo, tá bom? E mesmo que eu vou colocar uma atividade para entregar e ela vai ser com uma data bem longa para entregar. Então, pode ser que na aula que vem eu ajude vocês até para fazer a tarefa, alguma coisa da tarefa que vocês tenham dificuldade. Tá certo? Pessoal, eu vou abrir aqui a tela. Eu vou abrir a tela aqui naquele modelo tela cheia. Todo mundo abre a câmera que nós vamos fazer uma selfie. Sei lá como é que chama isso. Ô, Conrad, eu tenho uma dúvida, mas tem algum problema eu não fazer a trilha de aprendizagem? Porque é muito avançado, não é? Não, você está falando... O exercício que eu pedi aqui para você, essa aula que eu dei hoje é a aula da trilha. É a mesma aula da trilha. Não sabia. Nossa, eu queria ver todo mundo no combustível. Deixa eu dar um... Gente, pelo amor de Deus. O que está acontecendo aí no microfone de vocês? Gente, só liga a câmera. Liga o microfone também, porque senão vai ficar muito complicado. Meu Deus, é caos. Não enfia o microfone na boca, pelo amor de Deus. É tudo caos, Margot. Você tem que aprender a regra do caos.
É a regra de sobrevivência. Quem gritar mais alto, quem enfiar mais fundo, ganha. Vamos preparar. Pessoal, para de falar besteira que tá gravando isso. Vai, cadê o visual aqui? Eu queria ver todo mundo. Eu tô me arrumando aqui, Sandy. Peraí. Nossa, se arrumando, que chique. Meu irmão tá vendo o Júnior. Adorei esse Aí, ó. Meu irmão Falou, também pessoal. tá vendo YouTube. Dá um joinha pra câmera aí. Vou dar um print aqui. Valeu, pessoal. Já Obrigado aí. Top! E aí, Maria? Acompanhou, Maria? Compreendeste? Calma aí, já acabou? Já. Terminou, pessoal. Meio-dia 20, meio-dia 25 já. Já pode sair? Pode sair, Nossa, bom almoço que pra vocês. desespero, gente. Assina no meu canal hoje, live do Azul. Tá bom, falou. Quem falou comigo? Quem foi no canal aí? Nada. Tchau, pessoal. Tchau, Maria Júlia. Tira o microfone da boca! Tchau, tio. Tchau. Uau. Seu bando. Igor, você vai fazer vídeo chamando? Tá, tchau. Seus bando de doido. Tchau. Vai, meu Deus. Tchau. Tchau, Dunoinha. Vou Adiós. salvar essa conversa no chat aqui e vou mandar pro pai de vocês. Tchau. Você tá ferrado então, mano. Vou gravação.